Olá, eu sou a Gabriela e eu sou brasileira e eu moro aqui em Portugal. E recentemente eu fui para o Brasil. Eu trouxe de lá algumas amostrinhas assim, uns pedacinhos de fios para comparar com os fios que eu já tenho por aqui. E eu vou mostrar tudo isso para vocês, as minhas opiniões, qual o fio que eu gosto mais, e vocês também podem deixar aqui nos comentários quais os fios que vocês gostam mais, quais vocês usam e encontram aí na cidade de vocês. Então a primeira coisa, uma curiosidade sobre o nome das lojas que vendem esses fios, produtos para artesanato em geral. No Brasil eu conheço como armarinho. E eu cheguei aqui, procurei alguns armarinhos e não encontrei com esse nome. Eles chamam de retrosária. Então é diferente o nome da loja que vende os produtos para artesanato. Então eu vou começar falando do fio entrançado. Esse aqui é o da Navita Home, que é um fio que eu gosto bastante. Esse aqui que eu tenho agora é o de 4 milímetros. Ele tem também o de 3, que eu uso bastante, e o de 5 milímetros, que eu também uso. Então tem esse fio aqui, e esse aqui é o que eu trouxe do Brasil. Assim, eles são bem parecidos. No Brasil eles chamam de trançado, fio trançado. Em Portugal é entrançado. Mas assim, a qualidade deles é bastante parecida. Eu gosto bastante desse da Navita, que ele é bem macio, bem gostoso de trabalhar. Esse aqui do Brasil, como eu não tenho tanto acesso a ele, eu usei poucas vezes, mas eu gostei também as vezes que eu usei. A diferença nas espessuras do fio. De 3 milímetros, 4 milímetros e 5 milímetros. O de 4 ele fica bem assim no meio entre os dois. É o que eu mais uso. Então assim, o fio de 3 milímetros, eu uso ele mais para fazer peças pequenas, peças delicadas. Tenho essa cor aqui também, que eu fiz um suporte de planta para suculenta, que eu já deixei aqui no canal o tutorial. Ele é um fio bem gostoso de trabalhar. Ele é bom que ele não desfia muito assim na ponta, então você vai fazendo ele e ele quase não desfia nada, fica um trabalho bem bonito. Então, para peças pequenas, eu uso fio de 3 milímetros. Já para peças um pouco maiores, como painel assim, um pouco maior, de 1 metro, eu gosto do fio de 4 milímetros de espessura, que ele já fica com um nó um pouco mais grosso, já fica mais encorpado, assim. Então, para painel grande, eu gosto do fio de 4 milímetros, é o que eu mais uso para fazer painel. Eu tenho esse aqui no rosa também, que eu às vezes misturo as cores, faço da cor natural e o rosa junto, assim, fica bem bonito. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que acontece, eu acho que com todos os fios de todas as marcas. Eu não sei se na câmera vai dar para ver direito, se vocês conseguem ver. É o mesmo fio, a mesma espessura, a mesma marca, a mesma cor. Só que esse fio aqui, que eu comprei depois, ele é um tom um pouquinho assim, bem ligeiramente mais claro do que esse outro rosa. Então assim, é bem normal. Então assim, é bem normal isso acontecer, de vir a cor ligeiramente assim diferente, mas principalmente acho que a gente que trabalha com isso, na hora que for fazer a peça, a gente nota a diferença. É uma diferença bem pequena, mas eu consigo notar a diferença. Não sei se vocês conseguem ver na câmera. Mas ele tem um pouco assim, diferença de cor. E eu acho que é com todas as marcas, com todos os tipos de fio que acontece isso. Então, mesmo a gente comprando na mesma loja, a mesma marca, a mesma espessura, a mesma cor, exatamente o mesmo fio, ainda assim tem uma pequena diferença de cor e às vezes até de espessura. Eu já comprei alguns fios, por exemplo, de 4 milímetros, que vem um ligeiramente mais fino do que o outro. Então isso acontece e no trabalho final acaba dando um pouco de diferença. Então é bom assim, a gente quando for fazer uma peça, tentar usar o mesmo rolo para a peça inteira. Compra já o tanto que precisa para não ter essa diferença de cor por causa do lote ser diferente. Esse fio também entrançado eu encontro de várias cores aqui, olha, tem várias cores de fios. E no Brasil eu não encontrei, eu só encontrei no cru mesmo. Então não sei se foi eu que não encontrei ou se realmente não tem outras cores desse fio no Brasil. E o fio de 5 milímetros de espessura,
Ele é muito bom para fazer peças grandes, para fazer suporte de planta, que é uma planta grande que precisa de um fio resistente. Eu uso o fio de 5 milímetros, que ele é um fio de algodão de 5 milímetros, então eu sei que ele vai ser resistente, que vai aguentar uma planta grande, que ele não vai ficar desfiando muito na ponta, que vai ficar uma peça bem bonita. E eu vou deixando aqui do lado as imagens, as fotos das peças que eu já fiz com cada tipo de fio, para vocês verem e terem uma ideia assim do que vocês conseguem fazer também. Então assim, eu não notei assim muita diferença entre os fios. O que eu percebi é da espessura, que esse fio aqui é de 5 milímetros e esse também. Não sei se vocês conseguem notar. Esse fio aqui, que é aqui de Portugal, ele é um pouquinho mais grosso que esse fio aqui. Esse fio aqui parece mais o de 4 milímetros que eu tenho aqui do que o de 5. Então, assim, às vezes acontece isso de ser um pouquinho diferente a espessura e às vezes dá diferença no final, assim, do trabalho. Então, vocês perguntam às vezes, que fio que você usou, qual é a espessura e tudo mais nos comentários. Mas às vezes mesmo usando o mesmo fio, às vezes dá um pouco de diferença também, conforme você aperta o nó, se você aperta um pouco mais ou um pouco menos. Às vezes até as peças que eu mesmo faço, que eu faço a mesma peça, às vezes ela dá um pouquinho de diferença no tamanho entre uma peça que eu fiz num dia e a peça que eu fiz no outro dia. Às vezes isso, comprei um fio de um lote diferente de outro, dias diferentes, já veio um pouquinho assim diferente, ligeiramente mais fino ou mais grosso um fio do outro. Então, às vezes acontece de dar alguma diferença assim no trabalho final de 2 centímetros ou alguma coisa assim. Bom, então agora eu vou falar dos fios torcidos. Esses fios aqui, olha, eu tenho esse fio aqui que eu comprei na Amazon, comprei pela internet. E ele é um fio que ele, assim, conforme a gente vai trabalhando com ele, ele vai se desfiando aqui a ponta. Então, dependendo do painel, eu até faço com ele, mas eu prefiro usar ele para algum trabalho que eu precise que ele fique mais desfiado no final, assim, na ponta. Algum trabalho que tenha franjas, por exemplo. Esse fio aqui é na cor lavanda, ele tem 3 milímetros. Então ele é um fio bem fininho, ele é delicado para fazer peças pequenas, para fazer com ele, por exemplo, um chaveirinho, um painel pequeno, alguma decoração infantil também, que essa cor é bem clarinha, bem bonita, para fazer o arco-íris também, eu fiz com esse fio. Então esse aqui é mais para peças assim pequenas, delicadas, porque ele é um fio mais fino, ele tem 3 milímetros, então ele é um pouquinho mais fino. E aqui que eu comprei em Portugal também da marca Navita Home, é esse fio aqui de 4 milímetros, então ele já é mais grosso. Vou comparar aqui para vocês verem a diferença na espessura do fio. Então esse roxinho ele é bem mais fino do que esse na cor natural. Esse aqui, ele também, olha, conforme você vai trabalhando, ele vai se desfiando todo. Então se você não quer que ele desfie muito, tem que dar um nozinho aqui na ponta para trabalhar com ele, porque você vai, olha, só de eu ficar segurando ele assim, ele já vai se desmanchando e se desfazendo a ponta. Então, esse fio aqui eu não uso muito. Dá pra fazer porta-copo com ele, que daí você vai desfiar, vai ter franja, né? Então, dá pra usar esse fio pra fazer os porta-copos, assim, uma base de mesa, fazer os suplaus individuais, né? O jogo americano. Uma curiosidade também, aqui em Portugal eles chamam individual, aquele jogo americano que a gente usa na mesa, eles chamam de individual. Então dá pra fazer aquilo com isso. Olha só o tanto que ele já desfiou, só de eu conversar aqui com vocês, ele já desfiou desse tanto aqui. Então assim, esse fio é para uma peça que você queira que tenha uma franja desfiada, que desmanche assim a ponta, ou tem que fazer um nozinho aqui no final para ele não se desmanchar. Outro fio muito parecido com esse que eu mostrei é esse aqui. Esse é a linha macramê, da marca Pinguim. Essa cor aqui eu acho bem bonita. E também aqui no azul. Então, olha só, ele é assim. Ele também, ele desfia a ponta. Acho que não tanto quanto o outro, mas ele vai desfiando a ponta aqui também, olha só. Então, com ele também dá pra fazer o porta-copo. Aquele porta-copo coração que eu já ensinei aqui no canal, pode fazer com esse fio também, que fica bem bonito, fica bom.
Então, vou comparar com vocês esses fios aqui. Esse branco é de 4 milímetros da Nafta Home. Esse aqui é a linha macramê, que eu trouxe lá do Brasil, esse rosa. E esse lavanda é da Amazon, que eu comprei aqui em Portugal, pela internet. Então, olha só, a espessura, esse aqui é o mais fininho, e esse aqui é mais grosso, e esse fica entre os dois, assim, a espessura dele. Ele é um pouquinho mais próximo entre a 4 milímetros do que a 3, mas ele não chega a ser de 4 também. Então, não sei se vocês conseguem ver bem certinho, a espessura dele fica entre esses dois. Então, não sei se a espessura dele seria mais para um fio de 4 ou de 3 milímetros. Porque aqui em Portugal, eu encontro os fios assim, por 4 milímetros, 3 milímetros. Então, a espessura eu encontro por milímetros. Então, esse fio aqui da linha macramê, essa cor é bem linda. E eu já fiz porta-copo, aquele porta-copo de coração com ela. Já fiz porta-guardanapo também. Já tem um tutorial aqui no canal de porta-guardanapo que eu fiz com essa linha, que ficou bem bonito. Já fiz o chaveiro de coração, eu fiz com essa linha, que eu achei que ficou perfeito com essa linha, aquele chaveiro, porque daí no final você pode também desfiar as pontas, deixar o chaveiro com as pontinhas desfiadas, e para aquele chaveiro de coração ficou uma espessura que deu muito certo, que eu gostei bastante. Então assim, esses fios torcidos não são os meus favoritos, não são os que eu uso mais, mas também dá para fazer alguns trabalhos bem bonitos com eles, ficam umas peças bem legais assim, dependendo de qual peça você for fazer. Então, para eles, eu acho que fica melhor peças que vão desfiar na ponta. Os porta-copos, chaveiros, eu acho que fica bom com ele. Bom, então agora eu vou falar dos barbantes, vou falar desse aqui primeiro, que eu encontro aqui em Portugal, eu compro pelo site Welcome Yarn, então essa que é o nome da marca. Esse fio aqui, ele é um pouquinho mais grosso, eu vou tentar mostrar aqui. Esse fio aqui, ele é um pouquinho mais grosso, assim. Então, as espessuras que eu encontro desse fio é de 4 milímetros, de 3 milímetros, então é por milímetro que eu encontro aqui. Olha só, ele é assim um pouquinho mais grosso. Ele desfia bem aqui na ponta também. Esse fio aqui, ele é igual, só que ele é mais fino, é da mesma marca também, só que ele é mais fino, é de 3 milímetros. Então, ele também desfia bem aqui na ponta. Olha, eu vou comparar aqui com vocês o tamanho da espessura. Então, esse aqui é mais fininho e esse aqui já é um pouco mais grosso. Então, esses fios aqui são muito bons para fazer folhas, porque eles desfiam bem. Eles não ficam soltando muito daqueles pelinhos, sabe? Quando vai desfiando a folha. Desfia fácil, desfia rápido. Então, são os meus preferidos para fazer folha, são os barbantes. Tenho dessa cor também, que é um verde bem escuro, que é bem bonito. E eu tenho também esse fio aqui, que ele é um monofio. Ele é 100% algodão. E ele é parecido com aquele barbante também. Ele é bem fininho, é de 3 milímetros. E esse aqui já é da Nafta Home. Esse fio aqui eu não gosto tanto para fazer folha. Eu acho que ele já não desfia tão fácil assim, tão bem como o outro. Com esse aqui eu gosto de fazer peças que fiquem delicadas. Pode até ter uma franja também. Por exemplo, a mandala que eu fiz, que ficou bem bonito, eu fiz com esse fio aqui também. Ou a base para vaso, que eu já fiz um tutorial e deixei aqui no canal. Fiz já com esse fio aqui também, eu gostei de fazer com ele. Então, esse aqui é para fazer peças que eu quero que fique delicada. Que daí ele é uma espessura mais fininha e é bom também. E do Brasil eu trouxe esse aqui, que é um barbante 24 fios. Então, essa é a diferença que eu encontro aqui. Porque aqui eu não encontro com esse nome 24 fios ou 32 fios. Eu encontro mais por espessura mesmo, por 3 milímetros, 4 milímetros. Esse aqui é o barbante barroco da Círculo. Ele é muito bom para fazer folha, já fiz folha com ele e eu gostei bastante. Aí eu tenho assim, dessas outras cores também, eu trouxe um pedacinho só, assim, de amostra, né? Só trouxe um pedacinho dessas cores também, que são igual aquele fio. Eu gostei dele para fazer folha. E depois tem esse aqui que eu também só trouxe um pedacinho, que é um barbante 24 fios da marca Espesso, da Euro Roma. Que também ele é bom para fazer folha.
Então eu vou mostrar pra vocês, vou comparar aqui o barbante que eu tenho do Brasil, que é o 24 fios, e os outros que eu tenho aqui de Portugal. Esse aqui é o 4 milímetros. Olha só, eu vou comparar aqui pra vocês verem. Ele é mais ou menos parecido. O do Brasil, ele parece ser um pouquinho mais fino do que o de 4 milímetros daqui. Agora eu vou mostrar o de 3 milímetros. Olha só, vou comparar aqui os 3 fios. Não sei se vocês conseguem ver que parece que assim, esse fio do meio, que é o do Brasil, o 24 fios, eu não sei, eu tenho a impressão que ele fica meio que entre esses fios aqui. Ele fica meio que mais, eu acho que pendendo para esse fio de 4 milímetros. Não sei, eu tenho a impressão que assim, ele fica entre os dois fios, não chega a ser de 3 milímetros nem o de 4. Dá essa impressão, assim, olhando de perto, que ele é meio, que fica um meio termo entre esses, a espessura dele. Então eu não sei ao certo dizer, comparando qual seria, mas me parece que ele é mais parecido com esse fio de 4 milímetros do que com esse de 3. Mas também não chega a ser tão grosso quanto esse outro aqui. Mas assim, dá pra usar, ser quase como um equivalente assim, porque todos eles desfiam super bem. Então, tanto o fio aqui de Portugal como esse fio 24 fios do Brasil, eles são bons para fazer folhas. Esse fio aqui mais grosso, quando eu faço folhas, eu preciso colocar menos fio, porque ele já é mais grosso, preenche mais. Quando eu uso mais fininho, eu tenho que colocar mais fios para conseguir ficar do mesmo tamanho desse outro aqui. Então, dependendo da peça que eu vou fazer, eu sei que eu vou ter que acrescentar um pouco mais de fio ou um pouco menos, mas eu consigo fazer com todos eles. Então, eu já fiz folha com esse verde, já fiz folha com esse 24 fios, já fiz folha com esse amarelo. Vou deixar aqui a foto para vocês verem. E com todos eles deu certo, consegui fazer o mesmo tamanho da folha. Todos esses 3 desfiam super bem, eu gosto bastante deles. Gostei muito desse 24 fios, eu acho que ele é um fio muito bom para fazer folha. Agora, para fazer outro tipo de trabalho, eu já não sei se eu gosto tanto. Assim, por exemplo, para fazer painel, eu já não gosto tanto porque eu acho que ele vai acabar desfiando bastante. Mas também dá para fazer, se você quiser fazer um acabamento com um nozinho na ponta, por exemplo, também dá para usar ele. Esse fio mais grosso aqui dá para usar também para fazer suporte de planta, fazer um nozinho no final assim na ponta e usar ele. Mas eu gosto mais e eu uso mais esses barbantes aqui para fazer folha. Eu acho que para fazer folha eles são perfeitos. E agora para fazer outro tipo de trabalho eu já prefiro os outros fios. Mas eu também já fiz a mandala, como eu falei, o porta-vasos, porta-copos, chaveirinho com eles. Então também dá para usar eles para as outras coisas também. Mas são os meus preferidos para fazer as folhas e para fazer, assim, alguma peça que eu quero que fique desfiado, assim, que tenha as pontinhas desfiadas. Então eu utilizo eles mais para isso. Bom, então outro fio que eu queria falar, só que eu não trouxe nenhum pedacinho, nenhuma amostra para comparar, é o fio de malha. Mas tem uma curiosidade sobre ele, que aqui em Portugal eles chamam de trapilho. Então, se você é do Brasil e vem para Portugal, o fio de malha procura por trapilho, que é assim que eles chamam aqui. Ou quem for de Portugal e for pro Brasil, lá eles chamam trapilho de fio de malha. Bom, então assim, eu acho que todos os fios são bons, dependendo do trabalho que você vai fazer. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é qual peça que você vai fazer para poder escolher o melhor fio para aquele tipo de peça. Ah, eu vou fazer uma peça que eu quero que desfie as pontas, que tenha franja. Então, vou pensar que tipo de fio que é melhor para isso. Ah, talvez eu use um barbante, então, que vai ficar bom. Ou, eu quero fazer uma peça para um vaso de planta muito grande. Então, que fio que eu vou usar? Vou usar um fio mais grosso, de 5 milímetros, um fio de algodão entrançado, que eu acho que vai ficar bom. Então, dependendo da peça que você for fazer, é o fio que você vai utilizar. Eu, por exemplo, tenho para fazer as folhas, o barbante é o meu fio favorito. Então, pode ser os fios que eu encontro aqui em Portugal ou os barbantes do Brasil. Qualquer um deles eu acho que fica muito bom para fazer as folhas.
Para fazer os painéis, eu gosto mais do fio de algodão trançado ou entrançado, que eu acho que ele dá um acabamento, dá um aspecto muito bonito para a peça. Então, dependendo da peça que eu vou fazer, é o cordão que eu vou utilizar. Já os chaveiros, por exemplo, eu consigo fazer o chaveiro com todos os fios, com o barbante, com o fio torcido, com o fio entrançado, dependendo qual o acabamento que eu quero. Se eu quero fazer um chaveiro com, assim, a parte de baixo mais desfiada, daí eu uso um barbante. Se eu quero que não tenha tanto desfiado, eu uso o fio entrançado, mas eu consigo fazer ele com todos os fios. É uma peça bem versátil, assim, que dá pra fazer com todos os fios, dependendo do acabamento que eu quero que ele tenha. Então, os chaveiros é uma peça que dá para reaproveitar bastante aqueles pedacinhos, aquelas sobras de fio, né, que sempre tem, a gente consegue reaproveitar bastante com os chaveiros. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários qual o seu fio preferido, qual o fio que você encontra com mais facilidade aí onde você mora. E eu te vejo no próximo vídeo.